Sejam muito bem-vindos ao Screencast, o podcast do Screen Festival. Olá, olá! Estamos começando aqui a segunda temporada do Screencast, o podcast do Screen Festival organizado pela BMP. Sejam muito bem-vindos ao Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do Norte e Nordeste. Olá, pessoal. Estamos aqui reunidos em mais uma edição do Screencast. Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do mundo, quiçá da Bahia, como se diz na Bahia. Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do Norte e Nordeste. Eu sou o Lucas Reis, atual presidente da ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, e tenho o prazer de estar sendo o host desse episódio em que a gente vai falar sobre tendências da área de experiência de marca, de live marketing, a gente pode chamar de várias coisas e vai ser interessante saber as diferenças, né? Nessa temporada a gente está focando em falar sobre as tendências das diferentes áreas de comunicação. Já falamos de mídia exterior, já falamos sobre jornalismo, sobre rádio, sobre mídia digital. Hoje a gente vai falar do que é tudo, porque ativação, experiência de marca pode ser tudo isso que eu falei e muito mais, né? E junto comigo temos dois especialistas, empresários, lideranças que fazem isso há algumas décadas aqui na Bahia e no Brasil também. Eu estou com a Aline Lazar, que é CEO e founder da Entre Cielos Marketing, e com Marcel Hollenberger, que é fundador da Maré. Eu sempre peço para as pessoas se apresentarem, porque quando a gente fala nome e cargo, parece tudo muito pequeno, né? Todo mundo tem uma história, tem um porquê de atuar nessa área, de trabalhar, por que escolher esse nome de empresa, enfim. Então eu sempre gosto de ter esse momento para a gente saber desses detalhes, que às vezes vocês não têm tanta oportunidade para falar. Então vamos começar primeiro as damas. Aline, se apresenta. Tem 2 anos que a gente gravou um episódio, muita coisa mudou de lá para cá. Já tá muita coisa. Obrigada, Lucas, pelo convite. Obrigada, BMP. Prazer estar aqui. Adoro o Screen, orgulho de ter participado aí de todas as edições. Bom, Aline Lazar, né? Eu sou filha de hoteleiro, filha de empresários que sempre interagiu com hospitalidade, com turismo, e acaba que isso permeia muito o mercado imobiliário. E na minha carreira, mais de 20 anos de carreira aí, sempre trabalhei com o mercado imobiliário, né? Então, as agências na minha vida, né, as quais eu já fui sócia, sempre tiveram um viés de experiência, quando não se existia nenhum nome live marketing, né? Sim. Lá em 2000 e 2001. Era muito eventos, promoção, apesar de eu ser formada em jornalismo, nunca trabalhei com jornalismo, mas entendo a comunicação 360 graus como comunicação, né? A gente comunica de diversas formas, não só textual. Sim. Então, fundei a Marcativa em 2006, né? Agora a Marcativa ela tá deixando de atuar, e aí fundei agora a Entre Cielos Marketing, que não é uma agência, é uma empresa de marketing, muito mais focada no global do empresário, do negócio do cliente. A gente se aprofunda na empresa mesmo, somos uma extensão do departamento de marketing das empresas. Muitos deles não têm um departamento de marketing estruturado, não conseguem contratar, né, diretores e tudo mais. E aí a gente entra com a nossa expertise de anos de agência, de digital, de publicidade, assessoria de imprensa, live marketing, experiências, sim, para poder agregar dentro do planejamento estratégico daquela empresa. Então, temos um envolvimento com RH, temos envolvimento com a parte de vendas, né, a parte comercial. É um trabalho muito mais amplo, a 4 mãos mesmo, com o contratante, né, com o cliente. Então, muitas vezes a gente senta dentro do escritório do cliente, discute as estratégias, discute a verba de marketing que ele vai disponibilizar para as agências, sim, porque muitas vezes eles são engenheiros, eles são médicos que não têm essa experiência nem para começar a planejar, né? Então, a Entre Cielos Marketing, ela entra na fase anterior às agências, e por que o nome Entre Cielos? Porque ela conecta céus, visões, experiências, universos, né? Entre vários céus,
para Sim. conectarmos a empresa correta que vai executar o que a gente planejou junto. Entendi. Às vezes a Entre Cielos executa, né? Tem clientes que ainda não estão maduros e acostumados a terceirizar isso e querem, eu e o meu time que já conhece há mais tempo, na execução, mas muitas vezes a gente acopla agências de propaganda, de digital, né, de live marketing ao nosso negócio para executar sempre sendo gerido por mim, né, e tendo essa régua de comunicação, essa espinha dorsal estruturada, sem a gente deixar sair do trilho. Então, a Entre Cielos é isso, e particularmente eu gosto do segmento turístico imobiliário mesmo, é o que... São os verticais que você mais atua, né? Hoje a Entre Cielos está mais focada nisso, né? Em experiências para a família, que possam estar comunicando uma experiência de felicidade no momento de lazer, né? Do sonho, do grande sonho. O imóvel é o grande sonho de uma família, né? É o que se almeja de mais grandioso, né? As pessoas às vezes passam 30 anos pagando um imóvel e é a grande compra da vida dela. Mas isso passa por viagens, né? Por hotéis, por férias, por experiências pais e filhos marcantes. As grandes memórias que nós temos dos nossos pais são nos momentos de lazer e muitas de viagem, né? Então, eu gosto disso, trabalho com isso há muitos anos, desde quando eu era criança, sem saber que eu estava trabalhando, mas lá, meu pai me botava para poder receber os hóspedes e surpreender os hóspedes nos hotéis dele. E aí foi... com o amadurecimento, né, Lucas? A gente vai se autoconhecendo e vendo que o que a gente faz naturalmente não precisa ser reinventado, está dentro da gente e flui com muito mais leveza. Bom, durante o nosso papo eu vou querer entender melhor, porque essa proposta da Entre Cielos, ela é inovadora no mercado, né? Assim, a gente tem agências com perfil mais tradicional e tal. Eu lembro que em São Paulo São Paulo é cheio de novidade, né? Tem um serviço que é CMO as a Service, que é um pouco do que você falou, assim, olha, o seu departamento ou sua liderança de marketing sob demanda para te ajudar a estruturar, mas assim, muito mais focado na estratégia de negócio, obviamente pelos pilares de marketing, mas menos na operação ou na viabilização de uma campanha ou de fazer um brinde, enfim. Então a gente aprofundar melhor, porque eu acho que é bem interessante que o nosso mercado tem um player assim, né? E eu fui percebendo isso nos meus 18 anos de Marcativa, né? Como CEO fundadora também, eu fui percebendo que existia uma lacuna entre briefing de cliente e execução. Aí eu falei, epa, precisamos atuar aqui, antes do briefing. Tanto que muitas vezes a gente brincava na Marcativa, né? No nosso manifesto, que eu causava crises existenciais profundas e saudáveis, porque era quase uma sessão de terapia, porque eu desconstruía o briefing, eu falava, esse briefing não faz nenhum sentido o que você está me pedindo. E aí eu achava que o cliente voltava da reunião assim, frustrado comigo, e eu falava, gente, mas você está me pagando para eu te dizer que isso aqui não vai ser sustentável. Você está fazendo uma espuma que não vai para lugar tipo, seu problema está na equipe de venda, seu problema está no RH, né? A gente precisa ter seu time engajado de outra forma. E como eu também tenho um viés de gestão empresarial, de administração, eu falei, poxa, eu preciso atuar de uma forma mais global agora dentro do cliente. Antes eu atuava de forma 360 graus na agência. Agora estou entrando numa etapa anterior mesmo. Interessante. Eu acho muito bom ouvir quando profissionais de comunicação conseguem se colocar nesse lugar de especialista e bancar, né? O especialista sou eu que entendo de comunicação e marketing. Você me pagou para te dizer que o que você está pedindo não é o que você está querendo, é outra coisa, né? Então, eu acho isso bem interessante, porque às vezes no dia a dia a gente se desgasta na relação e fica muito operacional. Então, a gente ter uma liderança falando que está atuando, se criando uma nova empresa para atuar nesse lugar, acho que é bem interessante. E aí vamos conhecer mais aqui o Marcel Hollenberger, que é diretor-geral da Maré Comunicação Integrada, que também tem uma atuação que é 360, atua num mercado que é diferente para quem está em Salvador. Então conta um pouquinho aí da sua história, Marcel. Verdade, Lucas. Olá, tudo bem? Agradecer você pelo convite, um prazer imenso estar aqui participando desse podcast, com você poder contribuir de alguma forma. Bem, eu sou Marcel Hollenberger, diretor da Maré, também conselheiro do Sinapro Bahia. A gente vem com uma atuação aí, vamos fazer 15 anos de existência enquanto agência Maré, mas antes da agência também sou colega duas vezes da nossa amiga, também sou jornalista de formação. Então iniciei com o jornal e fui ser desbravador. Eu acho que eu sou apaixonado pela comunicação e por propósitos, tem que estar unido. Acho que é uma missão de todos nós que estamos na Terra, agir com propósito. A gente tem muitas questões a ser resolvidas para além
do nosso trabalho da comunicação, tem questões ambientais, sociais, que a gente tem que estar embutida nesse processo. Então, eu resolvi me desafiar e levar a comunicação, levar a informação para aqueles lugares mais carentes, que é exatamente o interior, onde tem um potencial incrível e às vezes está ali oculto por falta de braços de pessoas com coragem, que enfrentem desafios culturais, desafios orçamentários e acreditem que a gente possa fazer desbravar e conseguir agregar pessoas e para gerar resultados positivos para aquela localidade, para a região, que repercute no estado. Então, esse tem sido o nosso trabalho. Iniciamos realmente pelo interior. Então, eu costumo dizer que Maré, o nome da agência, ela nasceu com uma visão. Eu fui para um lugar onde não tem mar, onde só tem rios, para a gente percorrer os caminhos dos rios para reencontrar a maré. Então, o rio corre para o mar, né? O rio corre para o mar. Então, mar na minha parte cultural, artística, eu também sou músico. O meu disco também veio nessa pegada. Mar é. Então, quando a gente olha para o mar, a gente não vê um fim. Então, é infinito. É como uma comunicação, né? Ela é infinita. As ideias são múltiplas. Pode surgir qualquer coisa, qualquer ideia. A gente não tem um domínio total sobre isso. A gente vai descobrindo em cada cliente, em cada situação, que deve ser extremamente personalizada, né? Que o nosso tema hoje, live marketing, acho que traz muito isso. Personalização. A partir da necessidade do outro, do gosto do outro, do desejo do outro. Sim. E acho que é isso que as marcas têm os desafios das grandes marcas hoje, né? Descobrir quais são as necessidades daqueles seus clientes para que você possa satisfazê-lo, tocá-lo de alguma forma. Então, eu me considero assim, um desbravador. Hoje, após mais de não me coloque tão velho. Você falou décadas, eu não cheguei na segunda década. Eu passei da primeira, então eu ainda sou relativamente um aprendiz. Acho que comunicação a gente aprende o tempo todo, está em constante evolução e a gente tem que estar esperto, né, Lucas, antenado para estar acompanhando essas evoluções e trazendo isso para o nosso trabalho e desenvolvendo junto a todos os parceiros, clientes, enfim. E a sede da Maré fica em Piauí. Em Piauí, Bahia. Uau, e já tem escritório, operação em Salvador, atende, você falou, uma região, né, que é o foco principal. A gente iniciou em Piauí, onde a minha família é tradicional. Adorei que a nossa colega se apresentou trazendo seus pais. Me tocou, vou copiá-la. Então, eu sou filho de Gildo e Áurea, um bancário, uma professora, diretora de escola. Meu pai, por ser do banco, ele também gerenciava clubes, né? Então envolvia muita criatividade, realização de eventos, também humanização ali no universo de clube. Meu pai tem muita coisa que eu vou contar mais à frente também. Minha mãe, como diretora de escola, também é um universo de criatividade, de ensino, de educação. Eu acho que tudo isso me nutriu a minha existência para estar ligado também nesse ambiente da criatividade, agora de uma forma mais técnica. No ambiente da comunicação, a comunicação integrada. Eu concordo plenamente com as colocações da nossa colega, porque eu acho que hoje em dia a gente tem que diminuir essa distância. O cliente com seu departamento e agência ou a empresa de consultoria trabalhando à distância maximiza muito a possibilidade de você diluir o que a gente precisa integrar. Sim. A comunicação tem que ser integrada. Então, eu costumo dizer, hoje em dia eu trabalho muito próximo dos clientes, me reunindo com todos os setores, porque acho que a gente tem que ouvir todo mundo, de ponta a ponta, do pequeno ao primeiro escalão, né, para a gente poder entender aquela organização como um todo e poder trabalhar de forma muito personalizada. Então, eu costumo dizer que comunicação tem que estar no nascedouro e não pós isso. Quando a gente está no nascedouro, a gente pega aquilo da raiz, a gente vai plantar aquela semente, de acordo com o diagnóstico que a gente já teve acesso. Né? Aquele universo que a gente precisa compreender, mergulhar junto com o cliente, e obviamente que ele vive o dia a dia, a gente consegue ali apontar caminhos e através das informações que são extraídas ali, a gente vai conseguir um melhor diagnóstico para poder aferir as melhores soluções. Né? E a comunicação do nascedouro pode influenciar o que plantar e onde plantar, né? Que acaba sendo uma decisão importante. Voltando ao que a Krelin falou do briefing, às vezes, se plantar a semente errada no solo errado, vai dar tudo errado. Você não vai colher a solução certa, certamente. Então, estou muito feliz, Aline, e eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que estar no nascedouro para evitar que o fruto, lá na minha região, o tesouro é o cacau, para evitar que vire uma vassoura de bruxa. Né? O cacau tem que estar ali nutrido, com cor, com pele, com sabor, com aroma. E é isso aí. Para virar nosso delicioso chocolate. O briefing errado é o prompt errado, né? A gente vamos falar já de prompt aí.
Tudo como se a gente pedir errado, vai receber errado, né? Deixa eu entrar na primeira tendência aqui do nosso roteiro, que é a formação de comunidades. E aí, a experiência de marca, né? Vou usar esse termo que a Aline trouxe, que é mais amplo do que live marketing, ela tem sido usada como uma plataforma para ativar essas comunidades, né? Uma ideia de que a marca precisa ter um conjunto de pessoas, pegando o que o Marcel falou, desde funcionários, clientes, os stakeholders, como o pessoal de comunicação institucional gosta de usar, e criar comunidade de marca com narrativas que fiquem ali o tempo inteiro se retroalimentando, né? Aquele histórico de comunicação que você faz uma campanha e some, faz uma campanha e some, ela é cada vez mais ineficiente. A gente precisa ter ali um conjunto de pessoas que a gente está o tempo inteiro comunicando, o tempo inteiro reforçando os laços. E aí eu queria que vocês falassem um pouco de como a experiência de marca tem ocupado esse lugar, né? Porque, como eu falei no início, vocês podem usar todos os recursos. Live marketing pode ser digital, pode ser imprensa, pode ser um evento, pode ser tudo para criar uma experiência de marca para os clientes. Conta aí como vocês estão fazendo isso, que pode ser tudo. Qual é a combinação, qual é a receita de vocês? Primeiro, outra coincidência entre nós. A gente está se conhecendo hoje, Lucas, mas assim, quando ele falou do conceito da maré, é o mesmo conceito do Entre Cielos. É o infinito, é o horizonte, o céu não tem limite. Uma sociedade aí, viu? É, que bacana. E assim, não tem tempo ruim, né? A gente tem que navegar em qualquer maré, em qualquer circunstância. E o céu, o que mais me impressiona nos céus é a quantidade de tons, de cores, de climas, de diferentes pôr do sol, né? Que temos aí, cores do sol pelo mundo aí. E todo mundo é fascinado, né? Pelo céu. Todo mundo fotografa o céu bonito. Então, isso sempre me encantou muito. E como você pode estar num lugar, eu em outro, conectados pelo mesmo céu, com visões diferentes, céus de cores completamente diferentes, e a gente está pensando coisas iguais ou coisas diferentes, fazendo essa troca, né? Eu gosto muito desse conceito de infinito e a beleza do céu e a beleza das diferentes temperaturas e tempestades e céus azuis e rosas e laranjas, que tem a ver com a vida, né? A vida não é linear, então os céus são mutantes também. Sim, vamos... Voltando para a pergunta. Esse é meu problema, tá? Desfogo. Vamos lá. Esse é o problema de todos nós hoje em dia, né? Mas é muito importante você falar mesmo. Mas foi inclusive, bom, para fazer analogia com o mar, isso tem um mar calmo, mas tem um mar turbulento. Né? E o marketing bom tem que se adequar às diferentes condições de temperatura e pressão. Condições, de repente, vem uma tempestade. Isso aí, mesma coisa. E aí que a gente conhece como gestão de crise, né? E aí como fazer isso aí acontecer. Então é isso, a vida não é linear, tem curvas muito drásticas às vezes, a gente tem que estar atento e acompanhando tudo de perto. Resiliência para esperar que a maré volta. Vai ficar calma. Maré enche, maré fica vazia. É muito também, bacana, né? muito bacana o conceito, muito bacana. Esses ciclos da vida. Bom, o que eu penso sobre essa primeira pergunta sua? Eu brinco que eu tenho uma frasezinha que desde a adolescência eu sempre falei, que é: o passado será sempre o fato mais presente no meu futuro. Eu sempre estou resgatando quem eu fui, o que eu já fiz, o que é que já deu certo, né? Eu gosto de entender a história de clientes. Coincidentemente, esse ano, vários clientes meus fazendo 50 anos. Santa Helena fazendo 50 anos, Shopping da Bahia fazendo 50 anos, Monte Tabor fazendo 50 anos. Foi uma coincidência. O Yacht Club agora fez 70, 80 ou 90. Ai, meu Deus, esqueci agora. Mas teve efeméride também. A Civil fazendo 60 anos. Então, quando você vai trabalhar um aniversário de uma marca, quando eles te briefam de o que fazer para celebrar isso, você tem que ir para a raiz, você tem que entender como surgiu, quais eram os valores, o que é que eles sonharam lá atrás e o que se tornou hoje, como eles conseguiram manter o DNA da empresa, a cultura da empresa vivo. Eu ouço muito os colaboradores, eu gosto de ouvir os colaboradores mais antigos para poder entender por que eles ainda estão lá. E é essa história que o marketing normalmente não tem, porque são pessoas mais jovens, né? Normalmente são profissionais de uma geração mais recente. E aí eu gosto de entender exatamente o que gerou essa musculatura dessa empresa para chegar onde chegou e daí fazer a campanha. Sim. Ou a festa, ou o evento, né? Ou o que vai ser feito internamente para celebrar esse momento. Inclusive definir o que vai ser feito, né? Qual é a melhor forma. Exatamente, né? A melhor estratégia. E quando eu brinco que eu sou meio analógica nesse mundo digital, porque eu gosto de estar entendendo o que gerou a necessidade do digital.
Sim. Então, o ambiente hoje, de muitas opções, né, que causam uma certa ansiedade, porque a gente vai comprar uma torradeira, você passa 2 horas escolhendo uma torradeira. Vários tipos de torradeira. É uma loucura, entendeu? Então, assim, precisamos olhar um pouco para o analógico, para o modelo antigo de escolha, para poder tomar uma decisão, às vezes, senão você vai enlouquecendo. Então, assim, quando eu vejo marcas trazendo do digital para o físico, recentemente você tem o case da Shein, né, que montou lojas pop-ups físicas, né? Sim. Você teve a Amaro, que é um exemplo de loja que sempre foi online e sentiu necessidade de ter loja física. A gente tem o que se fala da Fast Shop, né? Você vai comprar uma máquina de lavar louça, você vai na Fast Shop, você tem a experiência lá em loco, usufrui daquele vendedor para tirar todas as suas dúvidas. Muitas vezes você compra no online, mas você precisa ter certeza daquela máquina que você está comprando, né? Carro, por que as concessionárias ainda são presenciais? Né? Até os bancos, né? Que várias agências estão se tornando ambientes de convivência, ambiente de experiência para o consumidor, né? Então, assim, eu sei que eu estou falando um pouco do óbvio aqui, mas, assim, é bom lembrar que se concessionárias ainda estão presenciais, lojas físicas, é porque é necessário ter essa experiência de entrar no carro, sentar no banco de couro, segurar o volante, sentir o cheirinho do carro novo, porque isso faz toda a diferença na hora de você comprar algo, né? O que a gente não tem a presença física é quando a gente vende o sonho, né? Quando a gente, por exemplo, no segmento imobiliário, eu sou contra estandes de vendas tradicionais. É um trabalho que eu estou desenvolvendo agora de não nem se chamar mais stand, né? O stand já traz um formato de que você vai entrar em algo que não tem nada que te surpreenda. Você já imagina exatamente. Quando você fala stand, você imagina exatamente como é que vai ser. Eu não gosto disso, eu gosto de surpreender. Uma enquete, um corretor. Exatamente, eu gosto de surpreender. Isso, inclusive, é um dos motivos de eu não manter o nome Marcativa e transformar a Marcativa em outro negócio, porque eu achei que ia ser tão complicado eu explicar que a Marcativa não é mais uma agência e agora um escritório de marketing, que eu decidi abrir uma outra marca, né, para poder trabalhar melhor essa mudança de conceito no nosso mercado. Então, tem a ver também com que a dificuldade que a gente tem de explicar algo quando muda o nome. É como se fosse assim, se eu não chamar de stand de vendas e chamar de outro nome, a pessoa vai ter aquela curiosidade. Poxa, o que é isso aqui? Deixa eu ir lá ver o que é isso. Uhum. É alguma coisa ligada a imóveis, mas vamos lá ver o que é. E aí essa curiosidade eu fisgo na experiência que eu vou oferecer nesse presencial. Eu penso nisso para tudo, né? Quando você vai numa agência de turismo, você já imagina o que você vai encontrar lá. Então, se as agências de turismo tivessem se reinventado, talvez ainda existissem mais agências de turismo. A CVC da vida, né? Então, hoje as lojas de telefonia estão se reinventando. Se você parar para pensar, você vai na loja da Vivo hoje, é uma experiência totalmente diferente de uma loja de outra telefonia. Já não é para comprar celular, né? Você não vai lá para isso. É um especialista em tecnologia. Você vende vários outros produtos. Ela tem um ambiente mais aconchegante, de uma sala de estar. Mais um lounge, né? Não é muito balcão mais, entendeu? Estou trazendo um pouco da experiência de design, de arquitetura, de jornada do consumidor visitar aquela loja, né? Que precisa ter uma outra experiência. Bancos também estão buscando, né, levar essa outra experiência. Os festivais de música estão buscando levar outras experiências. E aí o céu é o limite. Bom, Marcelo, deixa eu pegar esse gancho e colocar uma pergunta para você. Na sua fala, você disse assim, a gente precisa saber o que o outro quer. E uma das tendências de experiência de marca hoje é da personalização. E aí isso envolve tecnologia, isso envolve uma empatia muito grande, porque às vezes a gente fala demais da tecnologia, da inteligência artificial, mas precisa do ser humano para se colocar no lugar do outro e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, do desafio da personalização e trouxesse experiências que eu acho que boa parte da nossa audiência é de Salvador. E aí, na nossa conversa antes da gravação, você falou do São João, do São Pedro, de Barra Grande e tal. Eu queria que você trouxesse um pouco dessas outras experiências que fazem sentido para novos públicos e que a gente da comunicação precisa estar atento para suprir, né? Saber o que o outro quer e entregar o que o outro quer, que às vezes não é o que a gente quer ou que esse outro queria até ontem, né? Então conta um pouquinho de como você tem feito isso. O desafio é sempre muito grande. Acho que a área de comunicação, como a gente já disse, tem uma abrangência enorme, né? Mas, assim, tudo
que eu faço recai em alguns conceitos básicos. A gente reconhece que as evoluções tecnológicas têm trazido muitos benefícios para a gente, mas, assim, tudo tem que estar humanizado. Eu acho que humanização, o orgânico é incomparável. O toque, o olhar, o sensorial, né? É incomparável. Essas experiências é que fazem das lives markets grandes produtos, né? Porque elas experimentam, elas proporcionam ao consumidor vivenciar, ter uma experiência com aquela marca. Então, como eu vejo essas tendências novas, para mim não é nada de novo. Porque eu tenho em mim essa humanidade que já vem de berço. Então, tudo que eu fiz, eu já estava com uma receita muito legal à frente. Então, eu até dou risada e, às vezes, tem conceitos que estão sendo que vem surgindo ao longo dos anos para cá, novos, que para mim parecem velhos. Sabe como é que é? Então, acho que tem que fazer, a gente tem que humanizar, tudo tem que ter humanidade, tem que ter respeito, tem que ter verdade. Quando isso é feito, certamente você vai conectar as pessoas, porque tem verdade ali presente, entende? Então, quando se tem exemplos de eventos, que a gente tem alguma experiência no marketing de grandes eventos, de prefeituras, que é a nossa cartela maior de clientes, é de prefeituras. Então, imagine que uma prefeitura é uma organização que está ali para cuidar das pessoas. Há mais de uma década atrás, eu ficava atento à comunicação das gestões públicas e eu via muito era oba-oba. A melhor gestão que já existiu na história. Eu falei, gente, isso é uma organização que está aqui para salvar vidas, está aqui para orientar, está aqui para prestar um serviço, até porque está sendo pago pelas pessoas, pela gente. Então, a gente fez um trabalho que hoje eclodiu informações das mais diversas. Na área de saúde, uma riqueza imensa de informações ali de orientação, que você está ali atuando na prevenção para salvar vidas, entende? Na área do social, muitas informações que também você pode prevenir, pode orientar, pode canalizar para as pessoas saírem daquele sufoco da sua própria vida, da sua própria existência. E nesses grandes eventos, as experiências promocionais de live marketing, que é o nosso tema, que é o marketing ao vivo, né? Eu falei para você que é uma explosão. É uma verdadeira explosão. Imagine a minha cidade natal, lá em Piauí. Eu nasci em Salvador, mas considero Piauí ali a cidade natal. A gente tem o São Pedro, que hoje foi falado por Marília Mendonça em um momento que nem era tão grande como está hoje. Ela já tinha dito que era o maior do Brasil. E hoje está imenso. Então, ali a gente promove uma experiência cultural riquíssima, onde a gente traz diversos elementos que compõem aquela cultura daquela cidade, daquela região, e coloca na prática para as pessoas turistas que estão chegando, as pessoas da cidade também conhecerem mais. Traz do escritor a cultura do cacau, das fazendas, faz aquela vila cultural no ambiente da ornamentação, que é você chegar, você vivencia a cultura viva, então você interage com aquilo, ao mesmo tempo aquele evento é transmitido ao vivo. Então o equilíbrio entre a experiência de quem está ali presencialmente e quem está em casa, a gente deve buscar essa unidade, deve passar esse sentimento. A agência, por exemplo, promove conteúdos em motion, em animação, uma programação vasta de orientação. Ali social, ali a gente trata de homofobia, ali a gente trata de racismo, ali a gente trata de inúmeros temas de interesse coletivo que é preciso falar e também nesses momentos de lazer, que as pessoas estão para se divertir. Então, aí quando você se mergulha, que você vai para o lado, você entra num ambiente, por exemplo, que a gente cuida de um camarote. Por exemplo, quando você entra no camarote, você se depara com um spa, onde as clínicas de saúde e beleza estão proporcionando uma experiência ali de massagem no pé, na mão, no corpo. Aí a make está vindo do lado. Quando você sai para o outro stand, já tem um QR Code, um carro na frente, onde você joga ao vivo para concorrer àquele carro. Aí você anda mais para o lado, já tem um local que você tiver com os pezinhos cansados. Aí tem já umas havaianas personalizadas, umas sandálias, para que você possa deixar seu calçado guardadinho e pega as havaianas e calça e vai curtir o evento. Esse roteiro é pensar na experiência, né? Pensar na experiência. Assim, isso que eu estou te falando aconteceu esse ano, né? Eu venho evoluindo isso. Aí você passa por um outro stand, você vai viver, você vai conhecer um produto novo que você nunca viu, vem uma farmácia de manipulação que está propondo um pozinho que é para curar ressaca. Sim. Então você vivencia ali aquela experiência, bota no copo, toma aquilo. As marcas ativando de forma humana, humanizando o seu serviço. Aí dali todas as marcas já pegou seu contato, a pessoa já acorda com uma mensagem no WhatsApp. Então é uma avalanche, né? É um ciclo assim, humanizado que vai criando e construindo relações verdadeiras. A marca que não se engane, que vai enganar
você ou outro. Seja de verdade. Eu acho que comunicação é construir relações. E relações são contínuas. Quando você fala, que você citou, faz uma campanha e sai, conecta e desconecta, conecta e desconecta. A empresa, vamos viver recomeço o tempo inteiro, ao invés de construir uma relação sólida. Se eu estou construindo uma relação com você, eu tenho que manter essa relação, eu tenho que estimular ela, eu tenho que lembrar de você, eu tenho que te dar parabéns, eu tenho que me comunicar com você. Quando eu fico 2 anos sem falar com você, aí você vai ter que me chamar de novo num podcast como ela, para atualizar que você mesmo disse. Mudou muita coisa, mas você não sabe. Você vai saber hoje. Eu sei. A audiência é que não sabe, porque a gente manteve Você sabe que eu estou dando um exemplo, fazendo uma analogia genérica. Então, é estabelecer relações. A marca tem que estabelecer relações. E aí ela criar conexões, criar vínculos emocionais com as pessoas, e as experiências de live marketing trazem muito isso, né? Esse vínculo emocional, sensorial, onde você pode estimular ali todos os, né, o auditivo, o tato, o paladar, o olhar. Todos os sentidos. Todos os sentidos, né? Acho que isso aqui é apaixonante na comunicação, e eu sou, assim, muito entusiasta. Eu vivo chacoalhando as marcas para embarcar nesses projetos, e fico muito feliz de estar realizando isso no interior, e um movimento crescente muito interessante. Sua fala trouxe aqui 2 pontos do nosso roteiro. Eu vou explorar um, quando você falou assim, tem tendências que para mim já são antigas. E na sua fala você citou aqui o impacto do que a prefeitura faz, falou sobre a questão de racismo. E aí uma das tendências que está no nosso roteiro é sobre ESG. E aí, naturalmente, já apareceu aqui que faz parte, né? Algo que é do DNA da Maré, fazer live marketing com esse olhar de sustentabilidade, mas queria que você trouxesse um pouco até do que amadureceu nesses anos, né? Realmente a preocupação com o resíduo aumentou, enfim, conta um pouco de como está sendo fazer essas ativações hoje, comparado com quando você começou um pouquinho mais de 10 anos atrás. Pois é. ESG, esse conceito, quando eu ouço uma pergunta, eu ouço ele ser dito, me gera um mix, assim, uma angústia extasiada. Porque é exatamente o que eu falei anteriormente. Imagine que aí a importância cultural, né, daquilo que se vive desde a sua infância, como isso se desdobra ao longo da vida e vai desaguar em determinadas ações mais à frente. Imagine que eu, numa família simples, meu pai bancário, a mãe professora, morando numa casa pequena, e na porta da frente passavam pessoas, e tem uma frase muito emblemática: "Ei, me dá um pão. Ei, me dá uma comida." E meu pai sempre perguntava: "Você tem uma vasilha? Tem um saquinho?" E aí colocava um pão. O almoço que a gente ia até meio-dia ia para essa vasilha. Uma ação em benefício social. Minha mãe, inúmeras ações. Meu pai, quando meu pai faleceu, teve uma fila de pessoas me dizendo que meu pai fez a encosta da casa. Meu pai deu janela, deu porta, ajudou a construir a casa, pagou o colégio de alguém durante a vida inteira, e essa pessoa se destacou lá na frente, bancou a cesta básica de algumas famílias, pessoas que já trabalharam lá em casa, que saíram durante períodos. Então, inúmeras ações. Minha mãe, todo fim de ano, leva famílias e mais famílias para a cesta básica. Depois dessa coisa, hoje a gente mora num sítio maior, com piscina mais legal, aí a gente leva crianças das comunidades para ter seu dia de lazer lá no sítio. Então, imagine que eu venho desse DNA. Então, eu quando iniciei com o jornal, já iniciei a minha carreira na comunicação, já foi com uma campanha para levar uma para-atleta que tinha acabado de se classificar para o campeonato da Polônia, campeonato de paracanoagem. Ela se classificou, mas jamais ela ia ter condição de alguma de ir para a Rússia. Então, a gente fez uma campanha pesada, conquistamos o triplo da meta, ela se tornou campeã mundial, e se desdobrou em Bolsa Pódio, Bolsa Atleta, vieram bancar ela, e ela virou uma seleção brasileira, foi campeã, bicampeã, tricampeã, se tornou uma para-atleta, uma campanha. Agora, recentemente, a gente lançou a proposta da campanha chamada Rio Mar, que é uma campanha de preservação e vivências no Rio das Contas. A minha ideia é criar propostas sustentáveis de preservação das margens desse Rio das Contas, que é um rio extremamente importante, e provocar vivências, selos de compromisso, que vão desde a nascente, a Chapada Diamantina, a Foz, que é o seu desaguar em Itacaré. Isso a gente está falando de um trecho de 77 municípios que eu pretendo ainda percorrer. Isso foi uma sugestão, inclusive, de Ivete Sangalo. Ela ficou lá em casa, ela cantou no São Pedro do ano passado. Sim. E aí ela não fica em hotel, etc. Então foi parar na minha casa. Quando ela viu aquele espaço lá, Marcelo, não acredito, você tem que criar uma campanha de preservação desse negócio aqui.
É lindo demais sua casa. Na minha casa, no fundo, na área gourmet, assim, é uma praia, literalmente uma praia, com areia branca e palmeiras imperiais e o rio passando. É o amor que a gente tem pela natureza. E claro que aquilo é latente, a gente se sente impotente diante de uma natureza tão gigante, né? É mais uma mensagem da rainha, acho que deu um gás a mais, e eu já iniciei isso, já iniciei diálogos lá em casa, agregando pessoas. Hoje tem uma galera muito legal de todas as áreas dispostas a engajar nesse projeto, das mais diversas áreas que você imaginar, da área ambiental, da psicologia, da medicina, enfim. A gente tem juntado pessoas para startar essa campanha, que eu acho que não é mais alta importância. Então, você vê, isso é coisa de alma, é coisa que a gente nasceu com esse berço e a SG já nasceu com a gente. SG, esse conceito surgiu agora, mas já está comigo da infância. Aí eu digo que é uma coisa antiga, aí me dá essa angústia e, ao mesmo tempo, um êxtase, né? De pelo menos perceber que as pessoas estão se atentando para aquilo que é óbvio. Que é óbvio, se existem problemas sociais, problemas relacionados a não preservação do meio ambiente e injustiças sociais, essa responsabilidade tem que ser de todos nós. E todo mundo tem uma parcela aí. Então, eu costumo dizer que é muito simples. É muito simples, é olhar para o seu redor, reconhecer e agir. Acho que qualquer empresa, mesmo daquela que nunca se atentou para a questão, vamos bater um papo com a gente, bate um papo com o Lucas, com a Aline, com o Marcelo, e com certeza a gente vai criar algo que você identifique, que a empresa se identifique, que ela precisa se identificar com aquilo que está fazendo, e às vezes pode ser uma ação simples, mas uma ação simples feita por cada um, aquela velha história, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então, acho que essa é a ideia, todo mundo fazer a sua parte, e nessa construção coletiva a gente já atingiu os resultados mais bacanas para a humanidade. São resultados que vão ser do âmbito empresarial, financeiro, mas são resultados muito maiores, né? De qualidade de vida, de preservação do meio ambiente, onde vai garantir as futuras gerações um lugar digno para se viver. O SG é um marketing dando um nome novo para algo que sempre existiu e que estava um pouco desorganizado. Eu acho que é um marketing de influência. A gente sempre existiu marketing de influência. Você sempre influenciou um amigo ao dizer de uma loja, de um destino, uma viagem. Um influenciador foi Jesus Cristo, né? A gente brinca com isso. Sim. Então, assim, marketing de influência é a organização, o marketing organizando aquele serviço, né? E ESG, na verdade, sempre existiu. Só que hoje se fala em 3 pilares, e é importante a gente lembrar que na nossa área, né, eu gosto sempre de priorizar o social, o S do ESG, né? Porque o S, ele é totalmente imerso em cultura, nos saberes, né? Quando você está trabalhando uma experiência de marca, um evento, uma campanha, você normalmente enaltece a cultura daquele povo, daquele território, daquele destino que tem um artesanato, tem um saber fazer que precisa ser divulgado, propagado, porque é aquilo que vai gerar, no caso do turismo, né, a vontade de conhecer aquele destino. Você não tem vontade de ir para um lugar que não tem o cultural forte. Uhum. E para ter o cultural forte, para ter essa experiência dessa imersão, né, quando você vai para o Peru, para a Índia, né, vamos lembrar aí dos países que trazem essa cultura forte. O Japão, você quer estar dentro daquele universo, daquele saber fazer que você quer aprender. Você quer conhecer o porquê de ser assim. Então, o social precisa ser sustentável. Quando a gente traz para a nossa realidade Bahia aqui, e tem a ver com o mercado imobiliário também, porque se você, né, vamos falar de Taparica, vamos falar de Boipeba, né, de Moreré, se a gente não trabalha o social, não é só o ambiental que tem que estar lá. Conservado, né? Tem toda essa preocupação com o resíduo do turista que vai, passa o dia e só deprecia, né? Só deixa lixo, né? Sim. A gente busca o turismo de mais dias porque danifica menos o ambiente. Mas quando a gente vai para situações como Praia do Forte, você tem que ter um social, um SG organizado, porque senão você tira o pescador que morava na vila para alugar, para loja, para mercado imobiliário, e aí ele sai da vila, ele fica na periferia, ele deixa de produzir artesanato, porque é mais rentável ele alugar o ponto dele
para outro estabelecimento nacional. Sim. Você acaba não tendo esse contato, você turista acaba não tendo esse contato com o nativo, né? as raízes daquela região, porque ele já está morando distante. E aí vira um shopping a céu aberto, sem tanta história, sem tanta Poderia ser essência. qualquer lugar, né? Poderia ser qualquer lugar. Então, quando a gente fala da importância de se manter o destino ainda preservado, muita gente lembra só do ambiental, mas não, o social está ali. É importantíssimo que você apoie aquele pescador para que ele não tenha vontade de sair de Moreré para ganhar dinheiro em outra cidade. Ele tem que ganhar dinheiro na cidade dele, ele tem que ser valorizado na cidade dele, porque se ele sai dali, a gente perde a história daquela região e todo o prazer de estar vendo os barquinhos de madeira ancorados naquela maré baixa linda de Moreré, né? Como isso, vários outros destinos precisam ter essa atenção de limitação de acesso, de estarmos preocupados em privilegiar e valorizar a cultura local, o povo local, dando todo tipo de estrutura e benefício para que eles não deixem de fazer o que só eles sabem fazer, né? A Baía de Todos os Santos, ela é riquíssima em cultura e em história, né? Itaparica, a gente tem ali Ilha dos Frades, Bom Jesus dos Passos, a quantidade de história que tem ali, de igrejas belíssimas. Se a gente transforma aquilo tudo em imóveis de forma desordenada ou com o turismo de massa, vai ter 500 lojas nacionais industrializadas lá dentro, ocupando imóveis dos locais, dos nativos, e a gente acaba pasteurizando e transformando aquele destino como qualquer outro. Shopping a céu aberto. Trancoso vai um pouco nessa linha também. Não, aí eu vou citar vários exemplos. Eu tô lembrando aqui, né, de um Ibicoara da vida. Ibicoara, essa é a dificuldade no turismo, porque quando uma cidade começa a ficar conhecida, há uma desordem do mercado imobiliário, né? Crescimento desordenado. Exatamente. E aí a gente precisa ter o difícil acesso, por um lado, precisa ter serviço, precisa ter restaurante, precisa ter hotel, precisa ter estrada boa, acesso bom, mas não pode estar tão facilitado a ponto de se esquecer que o bacana dessa região muitas vezes é não pegar celular. É o seu momento de desconexão. Então isso precisa ser comunicado e trabalhado como um ativo e não como um problema. Então esse equilíbrio é o que eu mais gosto de fazer particularmente, porque você precisa estar antenado com o progresso, o crescimento, né, de ter uma clínica que preste um serviço de saúde se necessário, de ter serviço, de você ter um restaurante bacana, de você ter uma estrutura para poder conviver mais do que um dia, né, porque também se é rústico demais, você passa o dia e vai embora e traz mais malefícios para o destino do que o crescimento efetivamente. Então, esse equilíbrio é muito importante, que é o que a gente, graças a Deus, ainda tem em Fernando de Noronha, né? A gente tem um controle, a gente, né, tem uma ordem para que não saia do prumo. Eu gosto muito de citar Itaparica, porque quem não viveu Itaparica na sua essência não consegue perceber a potência turística e histórica que tem esse lugar. Quem não viveu pode ler os livros de João Baldo Ribeiro, que ele fala, né, de forma bucólica e poética. Exatamente. E para o público que está em casa, Lucas, que é uma pergunta muito importante. Essa é importante porque conscientiza, né? ESG, traduzindo das siglas em inglês, ambiental, social e governança. Então, trata daquilo que a gente estava falando, da responsabilidade que cada empresa tem que ter com ações sustentáveis, seja ela na economia de um papel, internamente já é ESG, né? Então, vamos trabalhar produtos recicláveis, já é ESG. Então, pequenas ações que fazem toda a diferença. Eu acho interessante na fala de Aline que fica claro que não é uma dualidade entre desenvolvimento e preservação. A preservação é para gerar desenvolvimento, né? Exatamente. No longuíssimo para a ter perenidade. E assim, Perfeito. A comunicação está super inserida na conscientização, porque a gente precisa conscientizar todo mundo disso numa simples trilha na Chapada Diamantina. O que é que o guia mais faz? Ele orienta sobre lixo, né? Ele ensina a gente a não tirar uma folha do lugar. E a Chapada é o que é até hoje, porque existe preservação, existe cuidado, existe o difícil acesso. Se fosse muito fácil chegar lá, que experiência a gente ia ter, gente, em andar 7 quilômetros para ver uma cachoeira? O bacana é andar 7 quilômetros. Essa experiência de dificuldade faz parte do progresso também.
Sim. né? É uma dualidade super interessante. Que graça teria você estacionar o carro na porta de uma cachoeira? É. E tomar banho e voltar, né? Viraria qualquer coisa. Vá para um clube. O que você trouxe, vocês dois trouxeram, né? Essa questão da busca por experiências autênticas, né? A gente tem um mundo com muita oferta de tudo, muitas coisas muito pasteurizadas, então aquilo que é autêntico, e me parece que as empresas de vocês são muito boas de identificar aquele ouro que está guardado, né? Aquilo que só aquela marca, aquele destino, aquela cidade tem, e transformar isso num ativo que atrai de uma maneira ordenada as pessoas, né? Deve ser um desafio esse, né? De achar esse... É isso aqui que a gente vai É destacar. o tailor-made, né, Marcelo? A gente precisa estar Dialogando muito. E presencial em cada trabalho para não pasteurizar e não virar commodity mesmo. É um trabalho cuidadoso, de cuidadoso. entendimento e essa é a dualidade do progresso, É uma né? Não dá para terapia, ser né? grande, senão você perde essa mão. Essa essência. Acho que é uma terapia com um diálogo ali. Acho que a informação, ela se destaca durante esse processo de diálogo, né? Acho que o grande barato do profissional da comunicação é esse, é saber identificar de dentro do diálogo, ali, puxar, pensar aquilo que realmente às vezes nem o próprio cliente está vendo, né? Porque para ele talvez seja natural e não tenha valor, né? Natural nesse sentido. Assim, não, já está aqui o tempo inteiro. Esse ouro está na frente dele, né? Que é o que o chatbot nunca vai fazer, né? Nunca. É isso aí. Precisa da gente. Vamos falar agora com quem quer trabalhar nessa área. Marcel, antes da gravação, falou que precisa recrutar pessoas para trabalhar em Piauí e tal. Que tipo de profissional vocês mais demandam para trabalhar com experiência de marca hoje? É mais planejamento, é mais tecnologia, é mais entendimento de gente, é mais criação? Conta aí um pouquinho de quem vocês buscam. Você vai sofrer junto comigo. Porque quando a gente se propõe a fazer um trabalho de comunicação integrada, a gente está falando de praticamente todas as áreas. Então, qual é o diferencial que eu acho que a gente tem dado, e a Aline também, a partir do conceito que ela vem externando para a gente? É trabalhar de forma muito próxima e trabalhar de forma muito próxima organizando todos os setores. Então, você tem ali a publicidade e propaganda, você tem o marketing, você tem o jornalismo, você tem relações públicas, você tem o audiovisual. Todo esse universo, você tem a tecnologia, você tem tecnologia da informação. Eu, por exemplo, na Maré, estou há 3 anos buscando formar o setor de tecnologia da informação. Uhum. Não é fácil. A demanda, eu acredito, que é muito maior do que a oferta de profissionais nessa área de tecnologia. E aí eu acredito que por esse motivo até vão ser os profissionais mais demandados e valorados também. Sim. Então a gente tem que... eu busco dar unidade à comunicação. Quando uma campanha publicitária está no ar, o jornalismo também está saindo em conjunto, a ação de marketing, tudo ao mesmo tempo, Sim. com unidade, com uma informação só, um conceito sendo abordado e distribuído para todas essas áreas. Então, imagine, gosto muito desse termo 360 graus. Eu acho que é exatamente isso. Como você pegar um conteúdo e fazer a distribuição dele para as mais diversas áreas que existem da comunicação. Então, a gente trabalha muito focado em comunicação integrada. A publicidade e propaganda, trabalhando juntinho com o jornalismo, com relações públicas, com o audiovisual, para poder dar unidade a essa informação. Então, o meu desafio, a minha necessidade é generalizada. Todas as áreas. Todas as áreas. Preciso muito. Hoje eu conversei com 2 jornalistas. Preciso de gente de planejamento. Preciso de redator. Preciso de filmmaker, bastante, editor de vídeo. Então, TI. Preciso muito. A gente precisa muito avançar. Está muito conectado com o que está surgindo. A inteligência artificial tem otimizado muitos processos. E a gente ainda vive esse momento de crise. A IA também está dando alguns starts de tipo, será que eu preciso de muita gente? Ou menos é mais? Sim. Então, estou vivendo essa dualidade, um pouco de crise existencial, que eu acho que é comum de toda empresa, os gráficos que existem, e a gente não vai deixar de viver isso. Hoje a Maré tem 20 colaboradores, eu estou avaliando se, de repente, com 10 a gente consegue resultados maiores. Quando era 2, eu e a minha esposa, os clientes ficavam muito felizes, agora tem 20 e está deixando a desejar, o que é isso? Teve um cliente que falou isso na frente deles, eu fiquei morto de vergonha. Eu gostava quando o Marcel era sozinho. Sozinho. A empresa, inclusive, cresceu e existiu, porque eu faço tudo, Lucas. Quando eu tinha um jornal, eu diagramava, eu fotografava, eu entrevistava, eu fazia as publicidades para ficar bem bonita no jornal e eu distribuía também de casa em casa. Então, nenhum profissional me engana. Porque eu sei fazer
tudo. Recentemente tive que salvar um cliente e eu fiz o VT. Compus o jingle, fiz a melodia, mandei a galera de Salvador que grava comigo, pessoas especiais, arrebenta. Eu fui pra ali. Então, eu coloquei a mão na massa. Eu não sou um gestor hoje de 20 pessoas à toa. Eu fiz tudo sozinho. Pra gente crescer no interior, acho que só teria esse caminho. Porque se eu fosse iniciar a empresa, colocando os profissionais, cada um na sua área, eu não ia crescer. Então, eu e minha esposa e Carol temos um orgulho de contar nossa trajetória por isso, porque começamos de uma semente única para hoje ter 20 pessoas, e estamos precisando de 30, de 40, estamos precisando formar diretorias nas gestões públicas. Então, é outro trabalho cultural que eu tenho feito, que as gestões não tinham diretorias de comunicação. Então, a gente começa a treinar pessoas que têm sensibilidade da cultura, coloca lá, passa 6 meses dando consultoria na parte de assessoria de imprensa. Por hora, a gente fez essa assessoria de imprensa durante muito tempo, que nem cabia a gente. Então, é um trabalho de muita dedicação mesmo, resiliência, de muita entrega, né? Muita entrega. E acho que tem dado certo. Acho que a gente se identificou aí, né? Essa é a dor de todo empresário, dono de agência, é por isso que eu não sou mais agência. Eu vivi tudo isso, refleti tudo isso e desisti disso. Por quê? Porque para você ter uma agência 360 graus, você tem que ter profissionais muito bons em diversas áreas. É uma pluralidade necessária. Que muitas vezes só está na cabeça do dono, a priori, né? Uhum. Então, de tanto passar por isso e de ouvir que o cliente quer que eu esteja mais atuante, mais presente, mais à frente, que eu desisti do formato de escalonar e mudei completamente o meu formato de negócio, já que a gente está falando de times de negócio aqui, né? De formato de negócio. A Entrecelos, ela é a solução para essa dor que você está vivendo aí, que eu já vivi durante 18 anos na minha marcativa também. Hoje, primeiro, você tem que ter especialistas em cada atuação, né? Em cada área de departamento. Então, eu não conseguia, sem contratos fixos a longo prazo, ter o melhor profissional de mídia, o melhor produtor de evento, o melhor designer de imobiliário e o melhor criativo para ações promocionais. Perfeito. Então, você tem que ter 30, 40 funcionários para prestar um serviço 360 graus, que é necessário. Sim. E hoje a Entrecelos, ela é um quê? Um hub de estratégia e marketing. Você conecta, Eu né? conecto os melhores no meu projeto. Então, hoje eu sou parceira da melhor agência de mídia, da melhor agência de ativações, da melhor agência de empresa de assessoria, da melhor agência de mídia digital. E como eu tenho esse viés comercial muito forte, né? Vindo das minhas ancestralidades árabes, comerciantes, eles precisam de uma pessoa como eu, na Entrecelos, que capte clientes para eles. Então, eu vi nesse formato um baixo custo operacional, né? Há uma sustentabilidade do negócio maior, porque há uma partilha da receita, né? A entrega é melhor, porque cada um está fazendo sua especialidade. Eu, na marcativa, passava 80% do meu tempo gerindo pessoas e processos, quando o que eu sei fazer é criar e vender. Então, eu estava muito menos presente em reunião de briefing e de criação com o cliente, que é o que eu gosto de fazer, ou de gerir o time na estratégia, muito mais tocando uma empresa que estava gigante, entendeu? Que já estava tomando uma proporção e eu era cobrada a escalonar, a ampliar mercado, né? Porque quanto mais você cresce, mais você precisa de cliente para pagar conta. E aí vira aquela corrida louca. Mais precisa de gente. Mais precisa de gente. Aí mais difícil achar gente. Demitir cliente. Eu brinco que eu me demiti como CEO, sabe? Não é isso que eu quero mais, entendeu? Eu sou a fundadora de uma empresa, mas que hoje eu gosto de estar atuando porque eu sinto que o cliente precisa do que está dentro de mim. Eu não consigo escalonar essa sensibilidade. Né? É o tailor-made. E por isso que eu preciso também restringir minha linha de atuação. Atuação no sentido de segmento. Hoje, o meu foco é muito mais experiências ligadas à família. Então, eu não vou trabalhar mais grandes festivais, não pretendo ir para política, para a área de saúde, de varejo, principalmente não vou mais para varejo. Hoje, eu quero estar permeando esse universo que eu domino e que eu tenho montado estrutura
para poder trabalhar de uma forma mais fluida. O que é isso? É a necessidade de menos explicação da cultura daquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma grande campanha que a gente fez, grande no sentido não de tamanho, mas de resultado, que foi o lançamento do Vila Boulevard Itaparica da QPC Incorporadora. Eu tenho uma história com Itaparica muito grande. Meu pai foi administrador foi concessionário do Grande Hotel de Itaparica durante décadas. Então, eu tenho uma história com Itaparica muito bacana de memória afetiva, de pertencimento desde a minha infância. Eu brinco que meus pais se conheceram no Grande Hotel de Itaparica e eu fui concebida no Grande Hotel de Itaparica. Então, minha história é raiz. Eu tinha o meu quarto dentro do hotel, 3 meses passava o verão inteiro lá, né? Então, quando surgiu esse empreendimento para mim, foi muito fácil, foi muito fluido. Criar para Itaparica tá dentro da minha história. É diferente de eu criar para Ouro Preto. Não dá. Eu não vou fazer uma campanha para Ouro Preto. Foram 20 aniversários meus da Itaparica. Vamos falar sobre isso, vamos relembrar. Então, assim, eu montei um time para trabalhar que tem a mesma história que eu. Então, assim, o meu designer gráfico desta campanha, ele é um baiano com grande história em Itaparica, mas ele mora em São Paulo. Então, ele criou à distância e ele não precisou ir a Itaparica em nenhum momento. A campanha foi toda feita e aprovada de primeira com as memórias afetivas que ele tinha da infância dele de Itaparica. E com isso foi redação, e com isso foi o produtor, e todo o time que a gente montou de massa. Vamos resgatar Itaparica, vamos fazer essa campanha para Itaparica. Essa foi fácil, e o mote da campanha, sabe qual foi? Uhum. Depoimento de vários empresários que viveram a infância em Itaparica e que hoje levam seus netos para viver em Itaparica, pé no chão, descalço, andando de bicicleta, livre na rua, empinando pipa, sem televisão em casa, sem relógio, sem tablet, entendendo o horário pela maré. A gente vê pela maré ali do Boulevard de Itaparica que horas são. A gente entende o relógio da maré. Então, assim, é algo que é o que a gente busca, é uma especialização não só na área técnica, mas especialização no poder de fala, né? Na propriedade de vender aquele serviço. Você tem realmente um pertencimento para comunicar uma emoção. Achei ótimo que o nosso episódio, que está chegando ao fim, estamos chegando aqui já no 1 hora de gravação, passou super rápido. E muito legal que o foco da nossa conversa foi no que é humano. Assim, a gente tem tecnologia, a gente tem processos, automações, mas esse repertório que só a gente tem, essa capacidade de interagir com pessoas que só um outro ser humano tem, é isso que tem muito valor, né? A inteligência artificial, as automações vão entrar para escalar, para replicar e tudo mais, mas essa sacada, só você passou 3 meses da sua infância indo para Itaparica passar férias, só você passou 20 aniversários, não tem como um modelo tentar replicar isso. Então isso tem um valor que é irreplicável de fato, né? Assim, então achei muito interessante a gente falar do talento de cada um. Para dar um tempo aí para vocês fazerem uma fala final, para a gente encerrar o episódio, eu comecei com o Aline, agora eu vou começar com o Marcel para esse encerramento. Deixa uma mensagem, especialmente para os anunciantes, né? Quando pensarem em experiência de marca, o que é mais importante? O autoconhecimento. Acho que é preciso se conhecer para poder criar as melhores soluções, né? Então, acho que não tem outro mistério, não. É um mergulho para dentro, para a gente poder externar aquilo que deve, aquilo que representa mesmo, aquilo que cria identificação, identidade. Eu acho que a palavra é identidade. Toda organização, empresário, ele tem que buscar a sua carteirinha de identidade. Eu vou te conhecer como, eu olho para a tua marca e penso em quê? O que de propósito que está envolvido? Eu volto a dizer, esses conceitos de ESG, esses propósitos de vida têm que estar vinculados às organizações. A organização não pode pensar apenas produto e vender em tome lá da cá. Tome lá da cá, a gente está cansado, é muito pouco, é muito artificial. As marcas têm que realmente promover experiências de vida, tem que acolhimento, atendimento, bons ouvidos, boas falas, e para isso realmente precisa de um trabalho de autoconhecimento muito profundo, para a gente ir descobrindo quais as narrativas podem ser criadas a partir desse autoconhecimento. Aline. Como diria Maria Brasil, né, que escreveu um livro muito bacana agora, recomendo, marcas têm alma. Então, não precisa reinventar muita coisa. O que as empresas precisam entender é o que nós, como seres humanos, entendemos sobre nós. A gente precisa conhecer quem somos, né, como empresa. Quem é a minha empresa?
né? Minha equipe está satisfeita em trabalhar aqui? O que ela busca? Não adianta a gente vender para terceiros se dentro da gente está tudo desorganizado e todo mundo insatisfeito, desalinhado com o que queremos para o futuro. Sim. Então, eu acho que fazer uma analogia com quem somos. É como se fôssemos pessoas. A marca é uma pessoa. É uma persona, né? Então, precisamos entender como comunicar isso. E a coisa do manter o relacionamento ativo, né? Surpreender, ser agradável, não importunar, não ser chato, inconveniente, vendendo demais, né? Não overposting, né? Ou sumido, né? Dá um ghost, desaparece, depois exatamente. volta. Perceber o valor, né? Preço e valor, né? Gente, você chama uma mulher para um date e você vê, não, essa é cara, não vale a pena. Essa aqui mora perto, vale mais a pena. Estou dando um exemplo aqui superficial sobre primeira relação, né? Uhum. Você tá num processo de escolher uma turma para sair no sábado à noite, você vai escolher aquela turma mais agradável, que te dá ferramentas, emoções, experiências que você está querendo. Né? A gente não tem amigo para todas as ocasiões. Então, a mesma coisa. A gente está sempre tentar trazer para o lado da pessoa física, da persona, para poder entender como a marca deve se comunicar. A marca se comunica de diversas maneiras diferentes com diversos públicos. Praças, é a mesma coisa. A marca são, inclusive, pessoas jurídicas, né? Tem que ter personalidade. É tá? relembrar Então, tudo que a gente aprendeu há 20, 30 anos atrás. Não mudou muita coisa, não. Muda a forma de comunicar, muda o marketing de mas comunicar o conceito aquilo. é o mesmo. A né? raiz está no passado. Boa. Tá na essência. Ó, gente, infelizmente acabou o nosso episódio. O que a gente tratou aqui é muito conectado com o que o Screen se propõe, né? De trazer raízes, ao mesmo tempo trazer a tecnologia de ponta, ao mesmo tempo fazer uma ponderação, mas será que vai por aí mesmo? Será que não vai? Eu acho que a gente conseguiu passar bem essa experiência aqui nesse episódio. Agradeço a participação de vocês. A gente vai ter mais um episódio nessa temporada para falar sobre tendências de TV. Aguardem, porque vai valer muito a pena. Tchau, tchau.